Quero convidar você já a abrir a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 21. Iremos continuar a nossa série, Ser e Fazer Discípulos. Ser e Fazer Discípulos, baseado no livro de Atos. Atos, no capítulo 21. Nos últimos 2 domingos, nós conseguimos cobrir boa parte do capítulo 21 e vimos muitas histórias interessantes, desdobramentos daquilo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. E nós vamos ver, então, desde a sua chegada a Jerusalém, os conflitos, os problemas, as circunstâncias que estavam envolvidas na sua chegada em Jerusalém. Vamos então ler Atos capítulo 21, a partir do verso 27. E leremos até o final. E esta será a porção da palavra de Deus para o meu e para o teu coração nesta noite. Atos capítulo 21, de 27 em diante, diz assim: Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo, e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada, e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas, de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado então para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acabe com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo, levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. E apenas para não terminar desta forma, quero ler apenas o versículo 1. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Até aqui. Vimos então no capítulo 21, nessas 2 últimas semanas, que na leitura de hoje o foco do capítulo 21 foi mudado. Da humildade, da unidade que se pregou aqui, que foi falado, que o pastor Leonardo trouxe para nós, principalmente na última semana, aquele clima de amor, tudo isso mudou para hostilidade e para mentiras, caluniações. Que contraste gritante entre o espírito de Paulo e o espírito daqueles judeus da Ásia. Alguns judeus da Ásia, provavelmente de Éfeso, reconheceram Paulo e reconheceram também aquele outro
a quem esteve com ele em outra caminhada, que quando houve aquele tumulto em Éfeso, Trófimo foi um daqueles que saiu da cidade juntamente com Paulo e foram para outro lugar. Porque a ideia de Paulo nunca foi causar tumulto, nunca foi trazer esse alvoroço à cidade, mas a sua mensagem, a mensagem deste mensageiro, trazia sim muitos conflitos, muitos conflitos. Suas acusações selvagens, as acusações desses judeus, tinha como objetivo gerar violência, e violência popular, violência popular. As acusações pareciam com as mesmas acusações as quais foram dirigidas a Estevão, que foi apedrejado. Semelhante, esse homem está profanando o templo, esse homem está profanando a nossa cultura, esse homem está profanando este lugar. E ele falou, opa, a mesma acusação foi suficiente para que estes homens apedrejassem Estevão. Agora está aqui Paulo, sendo acusado da mesma forma. Vimos na semana passada, na história, que Tiago teve uma ideia e disse, olha Paulo, existem aqui 4 homens que desejam se purificar, eles desejam pagar os rituais, eles desejam então cumprir aquilo que a lei exige. Por que então você não vai junto com esses 4 irmãos ao templo, se purifica junto com eles, eles vão ver que você não é um profanador, porque já havia calúnias a respeito de Paulo. Havia um alvoroço no meio da cidade, dizendo que Paulo já não era aquele Paulo, que já havia se contaminado. Essa é a ideia. Paulo, ok. A ideia pareceu interessante, e Paulo falou, ok, eu vou lá. E Paulo foi, com mais 4. Mas alguém viu que Paulo estava no templo e falou, olha, eu tinha visto anteriormente Paulo com esse Trófimo, e esse Paulo trouxe agora este que não é judeu entrando no templo. Segundo a lei, aquele que leva um não judeu para o templo poderia pagar com a própria vida. E sabendo disso, eles pegam Paulo. E o resultado disso não foi bom. Como resultado dessas alegações, a multidão tornou-se hostil. Tentaram matar Paulo. Paulo foi gravemente espancado. Parece que, quando a gente lê, eu não sei você, mas parece que quando a gente lê a palavra de Deus, narrativas como essa, parece que a gente não se aproxima tanto do texto, né? E nós vivemos dias onde a gente está acostumado a ouvir notícias assim. Existe sim um noticiário sensacionalista. Existe. E a gente está acostumado a ouvir notícias assim. É que aconteceu uma tragédia ali, um matou outro ali, o outro foi espancado ali, foi uma criança presa e assim por diante. E a gente está acostumado a ouvir notícias assim. E parece que isso já não causa em nós nenhuma sensação diferente. Paulo foi espancado por calúnia, por mentiras. Não foi espancado por uma pessoa. O texto vai dizer que a cidade estava ali. Um linchamento. Corpo desfigurado, rosto desfigurado, cuspe, xingamentos, chutes, socos em Paulo. Essa é a realidade. Esses eram aqueles que estavam dizendo, nós estamos seguindo a lei. Nós estamos seguindo a lei. E a lei diz que nós devemos castigar. E nós vamos então fazer isso com todo gosto. Mas nós só estamos fazendo isso porque a lei nos permite. É como se Paulo estivesse na boca de um leão, mas ainda vivo. Vou explicar por que estou dizendo isso. Aqueles que não têm consciência de fazer algo tão ruim como o assassinato de um homem bom, correto, por fazer o bem, ainda assim seriam considerados escrupulosos em fazê-los em um lugar santo. Por isso que eles não fazem lá. Eles retiram Paulo do templo e espancam no meio da cidade. Sem dúvida, ele ainda estava na mesma opinião. Paulo tinha a mesma consciência,
Nós lemos isso no capítulo 19, nós lemos isso no capítulo 20. Eu sei, o Espírito me avisa que sofrimentos, angústias, provações me estão esperando em Jerusalém. E os irmãos chorando, os irmãos de Éfeso, os presbíteros, não vá, Paulo, não, eu sei o que vai me acontecer. Aparece um profeta, Ágabo, que diz, amarra Paulo nas mãos e nos pés, e diz, Paulo, é isso que vai acontecer com você, não vá. E Paulo sabia para onde estava indo. Paulo sabia para onde estava indo. Ele estava certo do que aconteceria com ele. Felizmente, os soldados romanos estavam próximos, viram aquele tumulto, foram chamar o comandante ficou sabendo. Mais para frente, nós vamos saber que o nome desse comandante era Lísias. Lísias, o comandante Lísias, que, aliás, o seu nome significa aquele que liberta. E que bom que Lísias apareceu. Esse comandante tinha então a responsabilidade de manter a paz na cidade. E ele então, vendo que não poderia prender a cidade inteira, prende Paulo. Paulo agora é preso. E o texto vai narrar no verso 33 que colocaram nele 2 correntes. Nas mãos e nos pés, como Ágabo havia previsto. Cláudio Lísias pergunta para Paulo o que ele havia feito para estimular aquele tumulto. O que você fez? Quem é você? E ele falou, não sou eu. E uns gritavam de uma coisa, outros gritavam para outra. E tinha gente que não sabia nem o que estava acontecendo, mas chutar mais um no meio da rua não faz diferença nenhuma para essas pessoas. Ninguém sabe o que está acontecendo. E para eles não importa. Frustrado, o comandante ordenou então os soldados que levassem o prisioneiro à fortaleza. Uma fortaleza, a Fortaleza Antônia, conhecida na época. Uma fortaleza de 30 metros de altura com as suas guaritas. E cercada por um fosso gigante. Interessante que naquele momento, quando os soldados então começam a levar Paulo, ainda gritam, livrem-se dele, acabem com ele, mate esse homem. Eu não sei se isso soa semelhante para você, mas quem sabe aqueles mesmos soldados em Jerusalém, alguns anos antes, ouviram a mesma coisa. Ouviram os mesmos gritos de uma multidão. Acaba com ele, crucifica, mata-o. Naquele momento, Pôncio Pilatos apenas disse, leva esse homem embora. E crucifica-o então. Talvez algum daqueles soldados já tinham ouvido algo semelhante. Quando eles estavam prestes a recolher Paulo, o apóstolo pergunta ao comandante se poderia dizer algo. E ele fala em grego. Aquilo surpreende aqueles soldados e ao comandante. Mas você fala grego? Quem é você? Você não é aquele mesmo que levou... Aqui aquele comandante estava confundindo Paulo de uma história verídica que Flávio Josefo vai narrar, de que um homem havia assassinado, conduzido 400 assassinos no deserto, mas que veio outro comandante e foi lá e perseguiu e capturou aquele homem. Mas depois aquele homem fugiu. Ele falou, você não é, só pode ser esse homem, você só pode ser aquele egípcio que estava causando alvoroço. Mas agora você fala grego, isso me surpreende. E ele fala, não, eu sou judeu natural de Tarso, uma cidade da Cilícia, uma cidade que não era insignificante, uma cidade muito conhecida, uma cidade de um centro de cultura, de ensino, de comércio, e que Augusto César havia transformado numa cidade livre, e os seus cidadãos também. E agora Paulo era um cidadão romano também, livre, declarado pelo próprio imperador. E ele pede, antes de pedir a palavra, antes de dizer o que queria, ele diz quem ele é. Ele diz quem ele é. Posso falar uma coisa? Porque eu sou esse. Obtida a permissão, Paulo então, naquela altura, pede silêncio ao povo e fala ao povo. Essa é a narrativa. Quando a gente lê uma narrativa assim, de uma história semelhante, a gente fica pensando, né? Que situação! Olha este Paulo, era perseguidor da igreja, Cristo o alcançou, no caminho para Damasco, ele se converte,
Deus diz que tem uma obra especial para ele. Aí então ele se dedica, ele começa a aprender as coisas, ele aprende do Senhor Jesus Cristo, e ele começa a caminhar, ele começa a pregar, ele começa a ensinar, até o momento em que Deus o separa, e diz, separa-me Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma obra específica para eles. A liderança da igreja diz, ok, vocês, então, chamados e direcionados pelo Espírito Santo vão, e eles começam as viagens. Paulo começa a viajar, começa a pregar o Evangelho, e aí começa a coisa a desandar. Uma cidade ele vai, aí os judeus não gostam da pregação dele, porque ele está falando do Evangelho, ele está falando de Jesus Cristo que liberta aquele peso do judaísmo, mas eles não, nós vamos continuar com o judaísmo. Esse homem então precisa ser preso, ele é espancado. Paulo leva consigo marcas de espancamento por todas as cidades por onde ele passou, quase assim. E aí chega essa narrativa, a gente olha, mas que situação é essa? Paulo só queria servir ao Senhor. Foi Deus quem o chamou. Ele foi apenas obediente ao chamado. Que situação. Sem palavras para entender isso aqui. Mas o que é que faz a gente pensar assim? As circunstâncias. As circunstâncias que Paulo está vivendo. Até quando Paulo estava sendo obediente ao chamado, a gente, uau, que maravilha, Paulo era um grande. Onde ele ia, ele tinha uma capacidade, uma eloquência, um raciocínio lógico, de fazer associações com o Antigo Testamento e com a lei, na abordagem de Cristo, entendendo que como tudo aquilo se converge em Cristo. Uau, fantástico conversar com Paulo. As ideias de Paulo de sempre ir na sinagoga, e de sempre conversar com pessoas no diálogo, treinando líderes. Paulo, fantástico. Mas quando a gente olha para esse aspecto de espancamento, de linchamento, de prisão, a gente fala, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Porque as circunstâncias, irmãos, elas nos atrapalham demais a entender e a compreender o todo do plano de Deus. As circunstâncias, elas formam a nossa visão de mundo. As circunstâncias formam a visão que nós temos a respeito de Deus. As circunstâncias, elas afetam a visão que nós temos da igreja do Senhor. As circunstâncias afetam a nossa visão em relação às pessoas. As circunstâncias afetam a maneira que eu olho para a minha vida. As circunstâncias, irmãos, elas mudam, elas afetam, elas constroem, elas moldam. E a gente precisa estar esperto. A gente precisa estar atento. Como olhar para as circunstâncias e como não permitir que as circunstâncias nos ceguem de enxergar as coisas do jeito que elas deveriam ser enxergadas. O nosso problema é que quando a gente olha e presencia, vive situações difíceis, a gente entende que a situação é sempre a palavra final da história. A gente olha para a circunstância, a gente olha para a nossa própria vida agora, esquecendo um pouco Paulo. E como é que eu olho para a circunstância? Como é que eu entendo a circunstância? Qual é a minha interpretação das circunstâncias? A verdade é que nem sempre eu tenho um olhar de Deus, a lente de Cristo, para olhar as coisas. Eu permito então que a perspectiva vá me moldando. E quando eu continuo nesse ciclo, isso começa a me cegar de enxergar o todo e a verdade plena. Por isso que quando estamos olhando para toda a circunstância vivida por Paulo e pelos outros personagens aqui envolvidos, sem a devida cautela, a gente vai interpretar tudo isso de maneira equivocada. Mas quando a gente olha o antes, Paulo sabia o que iria acontecer com ele. Quando a gente olha o depois, os capítulos que vêm a seguir, a gente olha para o todo e a gente tem uma compreensão maior. Ah, mas é fácil. Eu estou olhando para um livro completo, basta ler até o final. Mas e para a minha vida e para a tua? Que a gente ainda não tem um livro completo. A gente ainda não sabe o que vai acontecer no capítulo 22 da nossa história. Porque a gente ainda está vivendo.
como lidar com isso? Como lidar com as circunstâncias? E como impedir que as circunstâncias nos ceguem com a sua influência? Precisamos olhar então além da circunstância. Precisamos aprender a olhar o todo. Precisamos atirar o olhar do momento e entender o que está além daquilo que eu não consigo enxergar. Paulo teve um momento que ele olhou para essa circunstância. Abra a tua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 16. Porque Paulo vai falar sobre esse momento, escrevendo para Timóteo. Paulo, ao falar sobre esse momento, ele vai até o fim, ele narra do jeito que tem que ser narrado, ele olha do jeito que tem que ser olhado, não escondendo o que aconteceu. Olha o que diz, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Na minha primeira defesa, Paulo então foi levado preso, vai a julgamento, por tudo isso aqui, e ele diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Ele ainda faz um parênteses, que isso não lhe seja cobrado. Mas ele continua. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Lembra que eu disse da boca do leão no passado? O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Essa é a visão de Paulo daquela situação. Essa é a visão de Paulo naquele momento. Olhando para aquela narrativa da sua prisão em Jerusalém. Como impedir então que as circunstâncias nos seguem com a sua influência e a gente tem o olhar preciso, correto das circunstâncias do meu hoje? Primeiro conselho que eu te dou: não se veja como centro da história. Olhe para a tua própria história, mas não se veja como centro da tua própria história. Você mesmo que está me ouvindo, você não é o centro da tua história. Você não é o centro. Paulo tinha um olhar muito mais amplo do que a própria vida dele. Atos 20, 24 diz, eu não me importo com a minha vida mesmo. Não considero preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra cabalmente, plenamente, o chamado que Deus me deu. A minha vida não fala de mim mesmo. A minha vida fala de algo muito maior, fala de alguém muito maior. Não se veja como o umbigo do universo. Acabamos de ler a história de quem? Alguns vão dizer, de Paulo. Não, irmãos. Essa história não trata de Paulo. Essa história não se trata dos judeus da Ásia. Não fala de Trófimo, de Lísias, do Império Romano. Se trata do que Deus está fazendo através desta história. Porque foi Deus quem chamou Paulo. E Deus, através do seu Espírito, disse a Paulo que tudo isso iria acontecer. Deus está redimindo todas as coisas. Deus tem um plano. E este plano é perfeito e será perfeitamente executado ao longo da história. Ao longo da história. Ou seja, acabamos de ler nessa narrativa, não a história de Paulo, mas a história de Deus, através da vida de Paulo. Olhe para a tua vida não como centro dela. Olhe para a tua vida como Cristo, Deus, sendo o centro da tua vida. A partir daí, você vai ter uma compreensão totalmente diferente do que é a tua própria vida. Porque a partir do momento que você é o centro dela, e algumas circunstâncias você não compreende, você não entende para onde está indo, essa compreensão, esse entendimento pequeno, não vai te dar a amplitude que você teria para a tua própria vida. Olhando para esta cena, talvez você vai dizer, aquela ideia de Tiago não foi a melhor. A ideia de Tiago, de Paulo ir até lá, e de sacrificar, e de entrar junto com aqueles 4 no templo, cumprir os rituais, não foi a melhor. Paulo já tinha sido advertido que as circunstâncias adversas iriam acontecer com ele. Ele já sabia. Paulo não esperava ter uma experiência sem dor em Jerusalém. Ele sabia das aflições, ele estava aguardando
cada uma delas. Mas Paulo estava submisso ao plano de Tiago, entendendo que aquilo era submissão aos planos de Deus, concebida para mostrar, inclusive, apoio aos cristãos judeus naquela época, que estavam comprometidos com a herança judaica. Mas Paulo se submeteu a essa ideia não para escapar, porque parece que a ideia de Tiago, então, é para que Paulo escapasse. Tiago dizendo para Paulo, Paulo, faz o seguinte, vai lá no templo, sacrifica, cumpre os rituais junto com esses 4 irmãos, porque assim você vai se livrar. Paulo se submeteu àquilo, não para se safar das adversidades. Paulo fez aquilo para abençoar, para ajudar os seus irmãos judeus que não estavam entendendo nada naquele momento. Ele falou, ok, eu vou me submeter a isso, para que eles entendam. Não porque eu quero fugir. Não porque eu quero fugir. Embora o resultado imediato das suas ações pareça um fracasso, mas Paulo tinha a visão do todo. Paulo tinha a visão de longo prazo. Paulo estava olhando além. As ações de Paulo terminariam com suspeitas dos cristãos judeus. Mais para frente, os cristãos judeus não iriam mais olhar para Paulo com dúvidas. Eu falei, não, realmente esse homem é de Deus. E alguns vão dizer, mas agora é tarde. Não, Paulo sabia. Porque Deus já havia advertido. O nosso problema é que nós estamos, a gente olha e presencia e vive situações difíceis, a gente entende que a situação é sempre a palavra final, porque eu sou o centro. As coisas têm que sair bem comigo. Eu não estou entendendo por que isso está acontecendo comigo. Porque eu tenho feito tudo certinho. Eu estou caminhando, por que isso está acontecendo comigo? Essa não é a pergunta. Porque eu não sou o centro da história. Eu não sou o personagem central da minha própria vida. Cristo é. Se eu estou em Cristo, claro. Se você está em Cristo, Cristo é o personagem central. Deus é o centro. A pergunta é, o que Deus está fazendo nessa situação? A verdade, Deus, é que eu não compreendo. Mas eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa aqui. A verdade, Deus, é que isso me causa medo. Mas eu sei que o Senhor está fazendo algo. A gente olha para narrativas assim, olha para espancamento, como eu disse, a gente já parece que não entende mais. Mas o que você acha que passou no coração de Paulo, quando o Espírito Santo advertiu que ele teria sofrimentos, angústias e dores? Gente, estou indo, eu sei que vou sofrer, viu? Mas estou de boa. Aí ele faz uma selfie com a galera. Não, gente. Entender que existe algo além, entender que ele não era o centro, isso não o livra de angústias. Mas ele tem respostas para a angústia. Isso não o livra de dores, mas ele tem o bálsamo para as dores. Isso não o livra de sentimentos de inquietude, inquietação, falta de sono, angústia, pensamentos, ansiedade. Mas ele entende que Cristo é a resposta e a cura para todas essas coisas. Não se veja como centro da história. Não se veja como centro da história. Porque se assim for, de um lado você vai perder o brilho de ver Cristo sendo central na tua vida. E outros vão perder o brilho de ver Cristo sendo central da tua vida. E por outro lado, nos momentos de dificuldade, onde as circunstâncias eu não compreendo, elas são adversas, eu não sei, serei tomado de pânico. Mas eu terei uma resposta precisa. Cristo está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Essa história não fala de mim, fala dele. Essa história não fala de mim, fala dele. Temos aqui entre nós alguns irmãos que passaram por lutas. Nesse último ano, nesse último semestre. Oramos aqui incessantemente. Clamamos a Deus por cura,
Clamamos a Deus por libertação. Clamamos a Deus por livramentos. A pergunta é, clamamos também para que Deus cumprisse o seu querer? E que bom de ouvir de alguns desses irmãos, testemunhando. Ele falou, não, tive a oportunidade. Alguns ainda que dormindo, sem ter a oportunidade de se comunicar, mas vendo o movimento da Igreja de Cristo no ambiente hospitalar, no ambiente de dor, de sofrimento, a mensagem estava sendo proclamada. Mas será que Deus não tem outro meio de proclamar o seu Evangelho? Deus tem os meios que Ele tem, porque Ele é soberano. Como a gente cantou essa noite, Ele não é limitado na nossa experiência. Porque para nós, talvez, a gente faria sempre a nossa vida como um filme da Disney, onde sempre as coisas caminham sorridentes e todos cantam lindamente a melodia. A nossa vida não é assim. Há um lugar que nos aguarda, onde de fato uma vida de sonhos nos aguarda. Mas não é aqui. Não é aqui. Aqui somos peregrinos. Isso nos faz apenas ansiar e dizer, Maranata, volta, Senhor Jesus. Quando a nossa vida não é o centro. Quando a nossa vida é o centro da gente mesmo, sabe o que a gente diz? Jesus volta, mas hoje não, porque ainda tenho planos. Alguns vão dizer, eu ainda quero casar, eu ainda quero ter filhos, eu ainda quero fazer aquela viagem, eu ainda quero realizar esses sonhos. Volta, Jesus, mas dá um tempinho aí, vai. Quando o centro da história é Cristo, a gente anseia. A gente anseia. O segundo conselho que eu te dou, não tome a circunstância que você está vivendo como o final da história. Nem você é o centro, e nem aquilo que você está vivendo é o final. Não é o final. Você lembra do versículo que eu terminei? Capítulo 22, verso 1, vai dizer, irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Paulo vai aqui apresentar a defesa. Semana que vem a gente vai falar sobre o capítulo 22. Mas deixa eu já dar um spoiler. Paulo, em sua defesa, ele expõe o Evangelho. Ele expõe o Evangelho. A maneira que Deus o alcançou. A maneira que Deus tratou o seu coração. E ele fala abertamente, ele compartilha. Se você não quer ser refém da circunstância, olhe para o todo. Deus ainda tinha muito mais para Paulo. Foi isso que o Espírito Santo disse ao seu coração, que o advertia, que prisões, sofrimentos o aguardava. Mas isso não quer dizer que era o final. Deus disse através do seu Espírito, Paulo, prisões, sofrimentos te aguardam. Mas ele não falou, isso será o teu fim. Ele só falou isso, porque esse não é o fim. Deus ainda tinha planos para a vida de Paulo, para que ele apresentasse o Evangelho. Inclusive, por conta de todas essas situações e circunstâncias, o levar a Roma, onde ele também seria preso. Aliás, ele chegou como preso, como prisioneiro, mas o levar até lá. Muito das cartas que nós temos no Novo Testamento, Paulo escreveu aonde? Nas prisões. Nós somos abençoados hoje por ler o Novo Testamento em nossas mãos. Boa parte daquilo que temos nas mãos, Paulo escreveu nas prisões. E tem abençoado a Igreja de Jesus Cristo por séculos. Deus tinha muito mais ainda para a vida de Paulo. Aquilo não era o final. A circunstância de Paulo não é o fim do mundo. Como a tua circunstância, meu irmão, também não é o fim do mundo. Também não é o fim do mundo. Atos 20, 24, quero ler mais uma vez. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse era o propósito de Paulo. Era para isso que ele estava vivendo. Ele falou, enquanto Deus me der a oportunidade, eu vou continuar nessa jornada. Isso aqui não é o fim para mim. A gente já passou por esse texto, onde Paulo lá na prisão, no alto da madrugada, que Paulo estava fazendo? Cantando e orando. E tudo aquilo aconteceu. Paulo não perdia oportunidades. Ele nunca olhou para a circunstância dizendo, esse aqui é o final da história. Esse aqui é o final. Não tem mais nada para mim. Isso inclusive nos faz
orar de maneira equivocada, não? Porque às vezes a gente está orando para Deus fazer aquilo que Ele nem terminou de fazer ainda. E a gente fala, para Deus, para. Nesses últimos dias tive que frequentar, por exemplo, o ambiente hospitalar e vi algumas cenas onde havia necessidade de medicamentos, havia necessidade, por exemplo, de injeções, havia necessidade de cortes, havia necessidade de tantas coisas serem feitas para a cura, para a melhoria da saúde dos pacientes. Mas mal o enfermeiro pegava, ainda ouvi essa semana, quando ouvi o barulhinho do plástico, eu falei, não, para. Eu só peguei a seringa. Para, mas eu não quero. Mas como parar? Eu nem peguei o remédio. Eu nem peguei ainda o que eu devo fazer, mas alguns já estavam dizendo para. As nossas orações às vezes são assim. A gente está dizendo, para Deus. Eu falei, meu Deus, eu nem comecei. Eu só fiz o barulhinho do plástico. Calma. Porque a gente acha que já é o final. E a gente acha que quando a gente é o centro, quando aquilo é o final da história, a gente está por livre sorte. Eu estou sozinho. Paulo não estava sozinho. Você lembra o texto que eu li de 2 Timóteo? Mas Deus me deu forças. Deus esteve comigo. E Ele me capacitou. Não é o final. Mas isso também não livra Paulo das dores, do sofrimento. Mas ele conseguiu viver aquilo como? Porque Paulo era Paulo. Não, porque Deus o capacitou. Porque Deus o deu forças. A gente acha que a nossa história, eu sou o centro, esse é o final da história que eu estou vivendo, porque a angústia é gigante, e eu estou sozinho na minha história. Eu estou controlando todas as coisas. Eu decido todas as coisas. É a partir de mim que acontecem todas as coisas. Paulo entendia que não. Era Deus. É Deus que está escrevendo. E Ele vai me dar. Ele me advertiu. E Ele me ama. Eu sou filho, nós cantamos essa noite. Como é que eu encaro a circunstância a partir da minha identidade, do meu relacionamento com Deus, e eu digo para mim mesmo, eu não sou qualquer um, eu sou filho. E Deus, se a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos, disse Jesus, que dirá o nosso Pai Celeste? Ele sabe o que está fazendo, e Ele vai dar sempre o melhor, ainda que a gente não entenda. Ainda que a gente não entenda. Paulo era ninja, ele entendia todas as coisas, como se Paulo fosse um super-homem, que estava aquém das dores e angústias que nós, réis mortais, temos. Não, Paulo era igualzinho, de carne e osso. Aliás, teve um momento que ele pediu por 3 vezes. E Deus disse, a minha graça te basta. Passa de mim. E Deus falou, a minha graça te basta. Deus, eu não estou aguentando. Tira de mim. A minha graça te basta. Certo dia, um lenhador tinha a obrigação de cortar algumas árvores para realizar uma obra, preparar aquele terreno para uma belíssima construção. E aquele lenhador, ao olhar para cima, viu que numa das árvores que ele iria lenhar, tinha um ninho, e tinha a mamãe pássaro com filhotinhos. E ele falou, e agora? Se eu limar isso aqui, essa árvore vai cair, essa mamãe pássaro com seus filhotinhos vão perder o seu lar. Sabe o que ele fez? Começou a chacoalhar aquela árvore. Pegou o seu machado com o lado contrário e começou a martelar, para incomodar. Eu fico imaginando aquela mamãe pássaro olhando para baixo e vendo aquele lenhador, o que esse camarada está fazendo que veio me perturbar aqui? Sabe o que ela fez? Ela pegou e começou a construir o seu ninho numa árvore do lado. E pegou depois os seus filhotes e levou para o lado. O lenhador olhou para aquilo e falou, não, essa também eu vou ter que cortar. Ele foi lá e começou a perturbar. Começou a chacoalhar aquela árvore, começou a bater, incomodando novamente a mamãe pássaro com seus filhotinhos. A mamãe pássaro fez o quê? Ela pegou, falou, esse camarada, o enviado, das trevas, me deixa em paz. Ela pega e constrói um ninho em outra árvore, e ela vai, pega os seus filhotinhos e vai para outro lugar. E o lenhador olha e fala, não, ainda não é, eu ainda vou ter que limar essa também. E ele vai e começa a chacoalhar a árvore. E começa a bater, até o momento que aquele pássaro, aquela mamãe pássaro olha e viu uma rocha. E ele fala, acho que ali eu vou estar mais tranquilo. Ela pegou, construiu o seu ninho ali e levou os seus filhotes para lá. O lenhador falou, agora eu cumpri minha missão. Salvei
a mamãe pássaro os seus filhotinhos. Isso na cabeça dele. Na cabeça da mamãe pássaro. Que cara chato. Que inconveniência, que circunstância difícil. Eu tenho que sair de uma árvore para outra, uma árvore para outra, uma árvore para outra, até encontrar um lugar onde esse bendito não tem condições de chacoalhar aqui. Você já entendeu onde eu quero chegar, né? A tua árvore está chacoalhando, a circunstância está te deixando incomodado? Quem sabe Deus está te levando para um lugar muito melhor. Sabe qual é? Aquele lugar onde você mesmo entende que onde você tem que construir o teu ninho é na rocha chamada Jesus Cristo. Porque ainda você está construindo em qualquer outro lugar. E Ele vai te incomodar. Ele vai te incomodar. Para o teu bem. Para o teu bem. Temos a tendência de olhar para as circunstâncias momentâneas e transformá-las no todo. Lembre-se, aquilo que você está vivendo hoje não é o todo, como não era para Paulo. Tinha muito ainda pela frente. Tinha muito pela frente. Às vezes a gente ora para Deus intervir. C.S. Lewis diz assim, em um dos seus livros, eu não sei se as pessoas que pedem para que Deus interfira abertamente e diretamente na história, em nosso mundo, sabem exatamente o que estão pedindo. Porque Deus vai acabar invadindo a história, mas quando isso acontecer, será o final do mundo. Por quê? Porque quando o autor caminha em direção ao palco, é que o espetáculo terminou. C.S. Lewis, como ele entendia das coisas. Deus ainda não vai intervir de forma a exterminar de vez aquilo que está acontecendo nesse mundo. Mas no dia que Ele colocar o pé neste lugar, novamente, a Bíblia diz que ali sim será o fim. Porque aquele dia Cristo virá buscar o seu povo. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Deus vai fazer isso. Mas lá, de fato, será o final. Se Ele ainda não voltou, colocou os seus pés e não voltou, porque ainda não é o final. Terceiro e último conselho que eu te dou. Primeiro, você não é o centro da história. Segundo, não olhe para a circunstância entendendo o que é o todo e o final da história. Terceiro, confie que o Senhor que Deus é o Senhor absoluto da história e que seus planos são sempre bons. Deus é o Deus da provação, mas Deus também é o Deus da provisão. A gente precisa aprender a descansar nisto e a entender que as circunstâncias são oportunidades para Deus, são o palco onde Deus manifesta o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade. Passar por algumas circunstâncias adversas não é gostoso, mas ver Deus se manifestando no meio delas é maravilhoso. É maravilhoso. E eu sou grato a Deus. Porque em todos os momentos que vivi adversidades, não teve um momento na minha história onde eu posso olhar para trás e dizer, aqui está Deus, aqui está a mão dEle, aqui o seu agir, aqui a sua graça, me sustentando. Deus é o Senhor absoluto da história de Paulo também. Porque foi Deus que o advertiu. E foi Deus que lá no final deu entendimento para Paulo. O Senhor esteve comigo, me deu forças e me guiou em todas as coisas. Paulo vai dizer, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado, me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. Deus tem um plano. E isso não é uma frasezinha apenas para você colar na tua geladeira. Mas é para você viver. Deus tem planos. É diferente de eu dizer para Deus em oração, Deus, eu tenho planos. Não, é dizer, Deus, o Senhor tem planos. Eu sei, eu não estou entendendo. Qual que é a estação que eu tenho que entrar nesse ônibus? Qual é a estação que eu tenho que entrar nesse trem? Eu quero participar desse teu mover. Porque eu sei que o Senhor está fazendo algo, inclusive na minha vida, e eu não percebo. Inclusive o Senhor está fazendo algo na minha esposa, eu não estou percebendo. Inclusive o Senhor está fazendo isso no meu marido, eu não estou percebendo. O Senhor está fazendo isso nos meus filhos, e eu não estou percebendo. Eu não sei, porque a minha visão é limitada. Mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor sabe. O que é que o Senhor está fazendo? O que é que o Senhor está fazendo?
Deus tem planos. Ah, Deus tem planos. Paulo, mesmo sendo abandonado pelos seus irmãos, rejeitado pelo seu próprio povo, ele pôde experimentar da fidelidade de Deus em nunca o abandonar, porque Deus era a sua fortaleza. Salmo 18, verso 2 vai dizer: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmo 31, verso 2 e 3 diz: inclina os teus ouvidos para mim, vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por amor do teu nome. Conduze-me e guia-me. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições dos justos, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Salmo 37, verso 39 diz: do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Salmo 46, verso 1, conhecidíssimo: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ah, que maravilha poder servir a um Deus assim. Ah, que confiança bendita. Em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor. Acabamos de cantar isso. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor, que é o Senhor da história. Ele é o Deus da história. Ele conhece o hoje, Ele conhece o ontem, Ele conhece amanhã, como se fossem todas as coisas coubessem na palma das suas mãos. Ele conhece. Ele conhece. Eu não consigo entender, olhando para mim mesmo, porque de vez em quando eu fico angustiado, porque de vez em quando eu, na minha ansiedade, eu atropelo as coisas e tomo decisões a partir de mim mesmo. Se Deus conhece todas as coisas, por que eu faço assim ainda? Mas eu sei que isso sou apenas eu. Por quê? Porque a gente precisa ainda aprender e nos lembrar de que Deus é o Senhor da história. A gente já cresceu aprendendo, e eu quero aproveitar para redimir uma frase aqui. A gente cresceu aprendendo que Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito para a minha vida. A gente até pode dizer assim, mas se a gente quiser ser preciso, Deus tem um plano que vai além da minha vida. Pegue a história e olhe quem você nessa história. Eu sou um pontinho tão pequeno nessa história, mas Deus tem um plano. Deus tem um plano para essa história. Deus tem planos soberanos que vão além do meu entendimento. A palavra de Deus vai dizer que, Gálatas 4:4, que Cristo chegou no ápice das eras, no convergir de todas as coisas. Ele chegou no momento certo, apropriado, onde Deus tinha feito convergir reinos, a expansão do reino grego antigo, a helenização, as ruas, as estradas, a Pax Romana. Deus fez tudo isso, permitindo na sua soberana vocação, entendimento e sabedoria. Para quê? Para fazer Cristo chegar no ápice de todas as coisas. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. E é privilégio meu poder participar dessa obra. Ter esse entendimento preciso. O que Deus está fazendo. Qual é o plano de Deus para a história da humanidade. E como eu posso participar desse plano, mesmo sendo tão pequeno como sou. O Salmo 25 vai dizer, e o Senhor vai compartilhar da sua intimidade para aqueles que o temem. E você vai desfrutar de ver Deus fazendo coisas que você nem imaginava. A gente não faz ideia. Já tive o privilégio de, em algumas ocasiões, estar em um lugar, em uma hora, em uma situação, em uma circunstância que eu nunca tinha programado, que eu nunca tinha imaginado, que eu não programei aquilo. E quando me vi no meio daquela situação, e eu vi Deus me empurrando, me compelindo a fazer algo, e eu participei de algo que eu nunca imaginei que Deus iria fazer. E eu nunca programei aquilo para mim mesmo,
Porque Deus estava agindo. Deus estava agindo. Porque Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. A visão é um presente precioso, irmãos. E que as circunstâncias, então, não nos seguem de enxergar da maneira correta todas as coisas. Devemos sempre tomar as decisões corretas aos olhos de Deus e deixar as coisas acontecerem da maneira que Deus deseja que as coisas aconteçam. Muitos cristãos judeus foram abençoados através daquilo que aconteceu com Paulo e da sua prisão. Teve as suas vidas transformadas. Um dia estarão na eternidade conosco, por causa daquela prisão. Como olhar para aquela prisão e dizer, está tudo errado, está tudo errado. Da nossa perspectiva humana, limitada. Ou quem sabe olhando para mim mesmo, para nós mesmos, como Senhor da história, como dono da história, como centro da história, como aquele que viabiliza a história. Ou olhando talvez uma circunstância mais adversa, como sendo o final da história. E eu quero terminar apenas lembrando para nós de um paralelo muito interessante que há no capítulo 21 de Atos, 20 e 21. Desde a decisão de Paulo em ir para Jerusalém. Paulo decidiu, entendendo de Deus, guiado pelo Espírito Santo, que deveria ir para Jerusalém. Foi advertido que ali teria situações difíceis, morte, sofrimento, angústia. Foi também alvo da tentativa de persuasão de alguns irmãos. Paulo não vai, Paulo não vai, Paulo não vai. Mas ele foi. Foi persistente, obediente à voz do Senhor e foi avante. Chegou em Jerusalém, ele foi preso. Ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi judiado. Mas em tudo isso eu tinha um propósito bem definido. Alguns anos antes, houve alguém com a mesma decisão no coração. Ao compartilhar com seus discípulos, disse, eu vou a Jerusalém. Mas mestre, todos estão querendo te prender e você vai a Jerusalém? Sim, eu sei. Deixa eu te dizer, o Filho do Homem tem que ir. Ele vai ser julgado, ele vai ser preso, ele vai ser humilhado, ele vai ser espancado, ele vai ser morto, ele vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E os discípulos, não vá, mestre. Não vá. Ele falou, sim, eu vou. E ele foi. Chega em Jerusalém, acontece aquilo que tinha sido predito. Ele foi preso, humilhado, espancado. Mas havia um propósito. Havia um propósito. Há uma semelhança linda em que Paulo tem o privilégio de se identificar com a história de Cristo, com o sofrimento de Cristo e com aquilo que Cristo fez. Mas Cristo foi muito mais além daquilo que Paulo poderia ir. Cristo foi além. A história de Deus revelada em Cristo, inclusive, passa por essa noite. Passa por esse momento agora, em que você me ouve. A história dele passa por hoje, passa por agora. A pergunta é, em algum momento da tua história, da tua vida, das circunstâncias que você está vivendo, você tem olhado para ti mesmo como centro? Que belo momento para em oração dizer, Senhor, ajuda-me a olhar para ti e a colocar o Senhor no centro. A entender que a minha vida fala do Senhor. E a minha história só vai ter um significado verdadeiro quando ela for encontrada, achada no meio da história maior que vai além de mim. E aí eu vou perceber que a minha vida teve um significado, um valor, um propósito que vai além de mim mesmo. Eu tenho olhado para as circunstâncias adversas que eu tenho encarado como o final da história. Deixa eu te dizer, como aconteceu com Paulo, isso não é o final da história. Deus tem muito mais.
E com isso, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, eu não estou dizendo com isso desmerecendo, diminuindo a tua dor, porque não foi assim com Paulo. Inclusive sofreu abandono, julgamentos. Mas Deus esteve presente e deu forças. Se a tua situação adversa é difícil, saiba e lembre-se de que Deus está contigo no meio dela. E é por isso que você está aqui essa noite. É por isso que o desespero ainda não se abateu. E é por isso que você continua caminhando. E lembre-se que o Senhor é o Senhor da história. Ele sabe o que está fazendo. E Ele vai levar. Ao olhar para trás, ao ler o livro de Atos, não apenas o 21, mas até o 28, ao ler 2 Timóteo, a gente compreende aquilo que Paulo viveu. A gente não tem esse privilégio. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele nos deu o privilégio de ler, quem sabe, o último capítulo, ou quem sabe não o último capítulo, mas as últimas linhas da história do povo de Deus. E ela é linda. Dizendo, o Senhor vem, o Senhor vem. As circunstâncias estão difíceis, mas o Senhor vem. O Senhor vem. Ele vem me buscar. Onde choro, angústia, dor, sofrimento, morte, lamento vai ter um ponto final. E onde Cristo será tudo em todos, eternamente. Ah, que dia maravilhoso. Ah, que dia maravilhoso. Essa é a história bendita, ao qual eu desejo que a minha vida seja encontrada, não só naquele dia final, mas todos os dias da minha vida. Ao levantar amanhã, segunda-feira, eu quero me lembrar, quero que Deus, em sua graça, através do seu Espírito Santo, me lembre. Ei, olha para a história final, olha para o capítulo final, Cristo está voltando, Cristo vem. Olhe para a tua semana, em frente, com coragem. Porque você não é o centro dela. Isso que você está vivendo não é o final da história. E o Senhor da história sabe o que está fazendo. E o final da nossa história é glorioso, é maravilhoso, é lindo demais. E que nenhum autor hollywoodiano poderia escrever algo melhor.